Olá! Quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta para vocês. O que você faria se depois de anos dedicando a sua vida a uma profissão, alguém dissesse que a sua trajetória naquele lugar chegou ao fim? Pois é, você entenderia isso como uma derrota ou enxergaria como uma oportunidade de começar uma história completamente diferente? Então, o que você faria? Pois então, é aí que nós vamos começar o vídeo de hoje. Eu sou a Natália Gomes, sou professora, especialista em educação e neuropsicopedagoga. E durante muitos anos eu achei que a minha história profissional seria construída exclusivamente dentro da sala de aula. E não foi isso que aconteceu. A vida me levou para outro caminho. E é justamente sobre esse caminho que eu venho falar aqui com vocês hoje. E como já disse aí no título do vídeo, eu não abandonei a educação. Eu encontrei uma nova maneira de educar. E é sobre isso que eu vim falar aqui, porque lá no meu Instagram, quem não me segue no meu Instagram, eu vou deixar ele aqui e passa a me seguir lá. Lá no Instagram eu coloquei uns stories falando sobre a minha trajetória de sair da sala de aula e começar a minha vida aqui na clínica, lá, aqui no Neuroespaço. E muitas pessoas me perguntaram: Natália, por que você saiu da sala? Você não está mais trabalhando com educação? Você não está mais ensinando? Então é sobre isso que eu vim falar hoje. Eu vim mostrar para vocês a minha nova maneira de educar, agora sem estar na sala de aula e sim dentro do meu espaço neuropsicopedagógico. A educação sempre fez parte da minha vida profissional. Eu escolhi ser professora porque acredito profundamente que a educação transforma pessoas. Durante anos, eu vivi aquela rotina que muitos professores conhecem muito bem. Planejamento, provas, reuniões, correções, projetos, alunos, famílias, cobranças, desafios. E também vivi aquilo que faz tudo isso valer a pena. Ver um aluno compreender alguma coisa que antes parecia impossível. E ver no olhar desse aluno aquele conseguir, aquele você me ajudou. E isso faz toda a diferença para um educador. Porque quem é professor sabe, não existe sensação melhor do que perceber que você conseguiu fazer diferença na vida de um estudante. Quando a gente começa a questionar o lugar de onde nós estamos, isso começa a nos incomodar por dentro. Mas com o passar dos anos, comecei a perceber uma coisa que acredito que muitos profissionais da educação também percebem. Existe uma diferença enorme entre aquilo que nós, professores, sonhamos para a educação e aquilo que muitas vezes conseguimos realizar dentro de determinadas instituições. Então, tudo aquilo que a gente sonha é diferente daquilo que a gente realmente consegue realizar, fazer dentro de uma instituição. O professor é cobrado por resultados, é cobrado pela aprendizagem, ele é cobrado pelo comportamento, ele é cobrado pelas famílias e ele é cobrado pela instituição. E muitas vezes precisa fazer tudo isso sem ter as condições necessárias para realizar o próprio trabalho, de maneira como gostaria. E chega um momento em que você começa a se perguntar: será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu sou boa o suficiente para estar aqui? Será que eu não sou boa o suficiente? Será que eu deveria simplesmente aceitar que é assim mesmo e fazer do jeito que estão pedindo para eu fazer? O que você faria? Comenta aqui o que você faria quando essas perguntas começassem a surgir com vocês. Porque eu acho que todo educador já passou por esses questionamentos internos.
Será que eu estou no lugar certo? Será que é isso mesmo que a educação tem para me oferecer? Será que eu estudei a vida toda para estar aqui aceitando esse tipo de situação que não está me deixando feliz, por exemplo? Pois é. Até que chegou um momento em que a minha trajetória em uma instituição privada, que eu não vou falar o nome aqui, mas quem me conhece, quem está acompanhando a minha trajetória aqui há algum tempo, já sabe, né? Porque eu atuava nessa instituição antes de abrir minha clínica, então, até que num determinado momento, a minha trajetória em uma instituição chegou ao fim. Eu fui desligada em um dos meus momentos mais sensíveis, eu acho que de qualquer mulher. Quando uma mulher, ela está passando por uma gestação, posteriormente ela ganha o seu bebê, né? Ela está naquele momento de período pós-parto, aquele período que ela se sente muito sensível e que para muitas empresas, para vários lugares, é um momento delicado da saúde da mulher. Por isso, quando a mulher retorna da licença maternidade, ela ainda tem ali uma estabilidade financeira, porque ela está ali naquele momento de uma situação emocional meio abalada, ela está retornando, deixando o bebê em casa. E nesse momento eu fui desligada do grupo de profissionais dessa instituição. Tenso, né? Pois é. Fui desligada dentro do meu período de estabilidade. E eu não vou fingir que foi fácil. Não é. Não foi, e eu acho que para ninguém seria. Você está voltando de uma licença de maternidade dentro do seu período de estabilidade e ser desligada como professora daquela instituição. Quando você trabalha durante anos com uma profissão que ama e de repente aquela estrutura deixa de existir para você, é inevitável questionar muitas coisas. Você questiona o seu valor, questiona suas escolhas, questiona o futuro e por alguns momentos pode até pensar que fracassou. Mas hoje eu consigo olhar para aquele momento de outra maneira. Aquele momento que aconteceu lá atrás, no início do ano de 2026, de outra maneira. Aquela porta que se fechou não encerrou a minha carreira. Muito pelo contrário. Ela me obrigou a descobrir que eu poderia construir a minha própria porta. E me sair muito melhor do que eu me saía lá. Foi nesse processo que a neuropsicopedagogia passou a ocupar um espaço ainda maior na minha trajetória. Eu comecei a olhar para a aprendizagem de uma maneira diferente. Porque uma criança que não aprende não é simplesmente uma criança que não presta atenção. É um estudante que apresenta dificuldades, não precisa apenas ouvir que precisa estudar mais. Ele precisa ser compreendido. Precisamos investigar como eles aprendem. Quais são as suas dificuldades? Quais são as suas potencialidades e quais estratégias podem ajudá-lo? E eu percebi que aquilo fazia muito mais sentido para tudo que eu já tinha vivido como professora. Eu gostava de ajudar crianças. Eu estava ali para elas. Eu não estava para uma determinada instituição. Eu estava para os meus alunos. E eu estava ali para fazer diferença na vida deles. E é por isso que surge esse espaço que eu amo tanto, o Neuroespaço de Desenvolvimento Infantil. Neuroespaço de Desenvolvimento Infantil. E foi assim que nasceu o nosso espaço. Não nasceu simplesmente como uma empresa, nasceu de uma necessidade. A necessidade de criar um espaço onde a aprendizagem pudesse ser olhada de maneira individual, personalizada. Um espaço onde uma criança não fosse definida apenas pelas suas dificuldades, mas sim onde as suas potencialidades também fossem enxergadas. E é onde a família
escola e profissional pode caminhar juntos com um trabalho multidisciplinar. Essa é uma parte muito importante da minha vida. Quando eu precisei recomeçar, eu achei que estava começando do zero, mas eu não estava. Eu estava começando com anos de experiência, com tudo aquilo que eu aprendi com os meus alunos, com tudo aquilo que aprendi dentro das escolas, com a minha formação, com as famílias, com meus erros, com os meus acertos, com as pessoas que cruzaram o meu caminho. Às vezes, aquilo que parece o fim de uma carreira é simplesmente o começo de uma carreira diferente. Bom, e aqui também começa uma série. A série que eu vou apresentar para vocês é um pouquinho de tudo que eu decidi contar sobre o começo do Neuroespaço. Foi por isso que eu decidi contar essa história aqui para vocês. Nas próximas semanas, eu vou abrir algumas páginas da minha trajetória profissional. Vou falar sobre os desafios que encontrei trabalhando na educação, sobre o que me fez repensar a minha carreira e essa transição de carreira, sobre como comecei a construir o Neuroespaço. Vou falar para vocês um pouquinho sobre a neuropsicopedagogia, sobre o empreendedorismo na educação, que é possível e todos deveriam conhecer um pouco mais sobre isso, porque um professor, ele não precisa ficar preso a uma instituição que não o valoriza. E também sobre uma coisa que acredito que muita gente precisa ouvir. Professor também precisa ser valorizado. E aqui eu vou contar com base nas minhas experiências o que eu fiz para mudar a minha trajetória. Agora, olhando para tudo que eu vivenciei, para tudo que eu passei até chegar aqui, eu não quero que essa série seja uma história sobre vingança. Não é nada disso, tá? Eu não estou aqui para me vingar, até porque tudo que aconteceu comigo me foi de grande relevância e me ajudou muito. Porque se eu estou aqui hoje prosperando do jeito que estou, dentro do meu ambiente, dentro do meu espaço, foi graças a tudo que aconteceu ao longo da minha trajetória e principalmente na hora que aquela porta se fechou. Quero que seja uma história sobre transformação, tá, gente? Não é vingança, é transformação, porque eu poderia ter escolhido ficar presa ao que aconteceu, mas eu escolhi construir algo novo, construir uma nova carreira, construir um novo projeto, construir um Neuroespaço e continuar fazendo aquilo que eu sempre amei fazer, ajudar pessoas a aprender, e destravar esse aprender nas pessoas, nas crianças, nos adolescentes. E hoje aqui no meu espaço eu atendo tanto crianças quanto adolescentes e agora tá chegando até um público adulto aí para atendimento. Então eu não desisti da educação, né? Muito pelo contrário, eu apenas descobri que podia educar de uma maneira diferente e fazendo muito mais sentido na vida dos meus alunos, né? Então, se você é professor, profissional da educação, mãe, pai ou alguém que está passando por algum recomeço profissional, se inscreve aqui no canal e comenta aqui embaixo. Você já precisou recomeçar alguma coisa que achava que seria para sempre? Eu quero muito ler a sua história. Semana que vem eu volto com o segundo episódio dessa nova série que está chegando aqui no nosso canal. E eu espero que vocês gostem, né? Eu espero que vocês acompanhem a série, se tornem aqui membros do nosso canal, se tornem... Quem não me segue ainda no Instagram, me segue por lá também, que lá eu tô mais presente. Aqui eu vou aparecer pelo menos uma vez por semana. Se tudo der certo, eu apareço mais aí pela frente. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você tá chegando agora, caiu de paraquedas nesse vídeo, segue lá no Instagram, começa a seguir por aqui também, a compartilhar esse vídeo, para você estar por dentro de todos os vídeos dessa série que está chegando agora. E é isso. Até mais!